A seguir, Hora da Notícia. A partir de hoje, uma série sobre quem trabalha no meio rural. Na reportagem desta segunda, a transformação do papel da mulher na agricultura. Independência financeira e decisão sobre os próprios negócios. Essas são algumas características de mulheres empreendedoras. No estúdio, vamos falar mais sobre esse assunto com a Master Coach Alessandra Esmanioto. Por que é tão importante levar a criança ao dentista nos primeiros anos de vida? E ainda um projeto para incentivar a leitura e levar os clássicos para os jovens. É o Literatura e Diálogo. Hoje é segunda, 29 de maio, é Hora da Notícia. O Grupo Goiás Minas, responsável pela planta industrial da Italac no estado, anunciou na manhã de hoje um investimento de 116 milhões de reais no Rio Grande do Sul, sendo 75 milhões somente em Passo Fundo. A boa notícia foi dada durante uma visita do governador José Ivo Sartori à Italac, no Distrito Industrial Paulo Rossato, em Passo Fundo. Com esse investimento, a empresa pretende gerar 100 novos empregos diretos e ampliar a capacidade de produção dos atuais 1 milhão de litros de leite dia para 1 milhão e 400 mil. Antes do anúncio, o governador, empresários e o prefeito Luciano Azevedo visitaram as instalações da empresa. Nós começamos a exibir a partir de hoje uma série de reportagens sobre iniciativas que fazem a diferença no meio rural. É a série No Campo. E nessa primeira matéria, a transformação do papel da mulher na agricultura, deixando de ser só a esposa, a mãe dos filhos, para se tornar também a administradora da propriedade. Da casa, da filha, a pequena Anelita de 11 meses, da pecuária, mas também cuida das finanças, controla cada centavo que entra e sai da propriedade. E a Anelita ajuda em tudo. Daiane bem que tentou a vida na cidade, mas foi pela tranquilidade do campo, contato com os animais, o ar livre puro, aquele cheiro de terra molhada, que o coração bateu mais forte. E porque eu acho que é bom lidar aqui, né? Eu acho tranquilo o serviço. Eu não me vejo hoje ir para a cidade lidar, porque eu com essas vaquinhas aí eu consigo me virar. 15% da população brasileira está na área rural, sendo mais de 16 milhões de homens e mais de 14 milhões de mulheres. Elas têm ocupado um papel de destaque. De coadjuvantes, se tornaram protagonistas. Atualmente, 45% dos produtos plantados e colhidos passam pelas mãos femininas. Porque não é só os homens que lidam, a mulher também ajuda, né? Fora, dentro de casa. O papel da mulher agricultora hoje, ele mudou um pouco do que era antigamente, né? Hoje ela é bem mais companheira do marido, ela é mais reconhecida, ela ajuda a administrar a propriedade, ela ajuda também a colaborar com a renda das famílias. Em Passo Fundo, a Emater tem cadastradas aproximadamente 660 mulheres agricultoras. E a Daiane faz parte desse número. Ela e o marido têm investido forte para ter uma boa estrutura na propriedade. Uma das ações do casal foi melhorar as instalações da estrebaria para o gado leiteiro. Esse é um pouco do nosso papel enquanto extensionista social, trabalhar cada vez mais a autonomia delas, a liderança delas e o companheirismo na família, não só a divisão das tarefas com o marido, mas também a divisão da administração da propriedade. Eu anoto, que nem no caso, né, a gente compra adubo, ração, essas coisas, eu anoto tudo quanto tem que pagar, quanto que vai ser pago, para quando a gente recebe do leite, né, ver quanto dá, para onde que vai o dinheiro, né, para pagar todas as contas. Eu que mais administro do que ele. Ele já não lida muito com isso.
As mulheres rurais exercem funções importantes para a segurança alimentar, mas mesmo representando papel fundamental nesta área, elas ainda não têm o devido reconhecimento. A gente tem batalhado muito para que isso aconteça. Em algumas propriedades a gente já consegue observar muito isso. Elas têm buscado ocupar os espaços, né, que são de direito delas. Elas conhecerem mais das políticas públicas que são desenvolvidas para elas e que elas podem acessar. E aquele velho conceito de que é preciso ir viver na cidade para poder ter uma vida melhor, já era. Antigamente as mulheres, elas tinham muito incentivo das mães para sair da propriedade, né? As mães às vezes tinham aquela ideia de eu não quero para minha filha a vida que eu tive, então elas incentivavam as filhas a saírem. Hoje já existem mais oportunidades no campo, né? Existem mais tecnologia e elas podem ficar e ter renda e ter lazer, né? Então eu acredito que isso contribua muito para a permanência delas e para e a qualidade de vida. No interior, na verdade, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor do que na cidade. Eu gosto pelo modo de vida, né? Que é mais tranquilo que na cidade, né? Para criar filho, agora tem uma criança de 11 meses. Para o futuro, a Daiane espera que o incentivo seja ainda maior, para que as pessoas observem que existe vida sustentável no campo, sim. Mas enquanto essa ideia é plantada, a produtora faz os cálculos para o melhor desempenho da propriedade. Claro, isso se a Anelita deixar. Quais as vantagens de se trabalhar em família no meio rural? Essa é a segunda reportagem da série No Campo que a gente apresenta amanhã. E olha, como a gente acabou de ver, e cada vez mais as mulheres têm se lançado como empreendedoras, seja na cidade ou no campo. E o caminho do próprio negócio é uma das alternativas para aumentar a renda e até mesmo para fazer dessa atividade uma profissão. Para falar um pouco mais sobre o empreendedorismo feminino, nossa convidada é a Master Coach Alessandra Ismaniotto. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, Alessandra. Obrigada, Thaís. É sempre uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês junto da UPF TV. Bom, eu quero começar te perguntando a respeito de um conceito que vem sendo muito usado. Parece até que já virou banal, o tal de empoderamento feminino. O que é isso, Alessandra? Então, eu vejo que as mulheres, em alguns momentos, em função desses direcionamentos que são dados pela mídia, pelo mercado, elas estão confundindo um pouquinho o que é estar empoderada. Algumas mulheres pensam que estar empoderada é estar com salto alto, estar muito bem vestida, fazer somente o que quer, e isso é uma ilusão. O empoderamento é saber o que você quer e querer aquilo, e para querer aquilo é fazer a ação necessária para você atingir esse objetivo. Então, empoderar-se com toda a sua força, toda a sua energia para atingir esse objetivo, que pode estar voltado para o lado profissional, pessoal, carreira, qualquer um destes. Bom, nós mulheres temos que muitas vezes lidar com a tripla jornada. Qual é a receita para dar tudo certo e todos saírem felizes aí? Família, filhos, trabalho? É uma das nossas preocupações, como gerenciar a casa, a família, o trabalho. Então, a primeira sugestão que eu dou para as pessoas é que elas possam ter um bom gerenciamento das suas atividades, porque nós conseguimos ser muito mais produtivos se nós conseguirmos gerir bem. E a primeira dica é de vida, delegue. Delegue na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, para que eles também possam compartilhar das responsabilidades. E no trabalho, delegue também para que você possa, então, cumprir o que você se propõe naquele dia. Alessandra, pela tua experiência, não só pelas tuas formações, mas como palestrante em todo o Brasil, o que normalmente impede uma mulher de atingir seus objetivos? Quais são essas crenças limitadoras que acabam atrapalhando a ascensão de uma profissional? Então, a mulher ainda continua com aquela questão de não se achar boa o suficiente. Então, a principal crença limitadora é que em algum momento na vida dela, ela escutou de alguém que talvez ela não pudesse dar conta. Isso está baseado desde o nosso histórico familiar, desde quando éramos crianças, que os homens que muitas vezes eles geravam a sustentabilidade da casa e a mulher acabava ficando em casa. Então, isso é uma coisa que vem de muito tempo. Então, nós precisamos quebrar esta crença e entender que a mulher pode sim ser independente financeiramente, empoderada e gerar os resultados que ela busca. Quais as características de uma mulher empreendedora?
Em primeiro lugar, conhecimento. Ela precisa conhecer do negócio. Eu acho que é uma coisa super importante. Positivismo, motivação, a liderança, a forma como ela gerencia as pessoas que estão ao seu redor, o brilho no olhar, correr riscos calculados. Então, essas são algumas características importantes para que ela gerencie o seu negócio de forma assertiva. Tem uma pergunta aqui que a gente não pode deixar de fazer para você. Como um grupo de mulheres consegue começar e terminar uma reunião dentro do prazo sem fugir do assunto? É algo difícil para algumas. Sim e não. Eu acredito que reuniões de mais de 1 hora hoje, para mim, na minha visão, são totalmente improdutivas. E como eu faço uma reunião assertiva em 1 hora? Tendo uma pauta e delimitando um espaço específico para cada um dos temas da pauta. E, infelizmente, é dizer não, esse assunto a gente vai seguir num outro momento para poder gerenciar esse tempo e fazer uma reunião assertiva. O que as mulheres precisam melhorar no que se refere ao comportamento profissional? Então, a mulher, ela tem algumas características um pouco diferentes do homem. Ela é mais sensível, ela é mais perceptiva e ela ouve mais. Por conta disso, muitas vezes, ela perde um pouquinho o foco e a objetividade dela, que o homem tem muito foco e objetividade. Então, quanto mais ela se treinar nessa questão de ter foco, disciplina e objetividade, ela vai ser mais assertiva e ter um resultado melhor no ambiente corporativo. Isso tudo que a Alessandra está nos trazendo aqui na edição desta segunda-feira vai ser discutido com mais profundidade amanhã à noite em um evento promovido pelo Cindy Lojas em Passo Fundo, onde você vai conversar com uma outra profissional também sobre esses temas tão interessantes às mulheres. Exato, vai estar comigo a Kênia Gama. Ela é uma empreendedora reconhecida em nível nacional, ela tem um blog, tem alguns eventos em nível de Brasil chamado Mulher Brilhante, onde ela traz vários profissionais de todo o Brasil para falar sobre o empreendedorismo feminino e o verdadeiro empoderamento. Certo, Alessandra, muitíssimo obrigada, sucesso amanhã à noite e até breve, sempre com a gente aqui na UPF TV. Obrigada, Thaís, pela oportunidade. Em 2015, o município de Soledade recebeu o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas. E com isso, a economia da cidade gira em torno da indústria e comércio de ametistas, citrinos, ágatas e diversas pedras admiradas em todo o mundo. O programa Universidade Aberta desta semana fala sobre o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias de Soledade. O programa vai ao ar hoje às 8h30 da noite e tem reprises na terça e na quinta às 8 da noite. Depois do intervalo, a gente mostra por que é tão importante ir ao dentista nos primeiros anos de vida. Já voltamos. Quem não faz parte dos grupos de risco vai poder fazer a vacina contra a gripe de graça aqui no Rio Grande do Sul. É que o estado atingiu quase 80% da meta de imunização e a Secretaria da Saúde liberou as demais doses para a população. Em Passo Fundo, a tendência também é de liberação, mas antes disso, o município precisa atender demandas que estão fora dos grupos de risco, como a dos policiais militares, por exemplo. E o encontro sobre tuberculose da macro-região norte do estado acontece amanhã aqui na UPF. Entre as atividades estão palestras, exames e discussões de casos. O evento começa às 8 da manhã e vai até às 4 da tarde no centro de eventos aqui no Campus 1 da universidade. Um belo sorriso de criança conquista qualquer pessoa, não é mesmo? Bom, e quem é mãe sabe que todo cuidado é pouco para que o sorriso dos filhos continue cada vez mais encantador. Por isso, contar com a ajuda de um especialista é muito importante para a educação sobre a higiene bucal, hábitos saudáveis e cuidados com os dentes. Veja mais na reportagem. Vassourinha e, por último, cadê o linguão? Muito bem, a gente escolhe. É nessa primeira fase da vida que se estabelece os hábitos e costumes. Entre eles está a proximidade com a higiene oral. Para garantir que as crianças cresçam com a dentição saudável, é preciso que a rotina de cuidar da saúde bucal seja introduzida. É o caso do Augusto. Ele vem às consultas desde os 4 meses, quando surgiram os primeiros dentinhos. Que a gente sempre achou importante, né? É importante cuidar da saúde bucal e para ele desde cedo ir acostumando e vendo a importância também
de cuidar dos dentinhos. A gente recomenda que a primeira consulta seja logo ao nascimento, né? Que a gente faça então o exame clínico do freio lingual, né? Para ver se esse freio lingual está preso ou não, se a criança está conseguindo mamar. Também existem dentes neonatais, né? As crianças nascem às vezes com dentes. Outra fase que a gente tem é a fase dos dentinhos, no período do nascimento dos dentinhos de leite. Então a gente também orienta quais são os sintomas que essa criança vai sentir, quais são as prevenções, as orientações com relação à higiene que os pais podem fazer. Além disso, é importante que os pais fiquem atentos à rotina de amamentação, alimentação, sucção de chupetas e até dedos. Fatores que podem contribuir com os futuros problemas. Se necessário, a gente faz a aplicação de flúor, existem outros tratamentos que a gente faz para prevenção que são selantes, né? Tudo depende de como está a cavidade bucal, de como está a higiene, de quais são as condições que essa criança está passando no dia a dia, como são alimentações, né? Tudo isso a gente avalia conforme a rotina da criança e a gente vai orientar qual é o procedimento mais adequado para a prevenção. A recomendação é que crianças e adolescentes visitem o dentista a cada 6 meses ou quando houver um imprevisto. Numa outra fase, a preocupação é com a queda dos dentes de leite e formação da dentição permanente. A Estela tem 5 anos e, apesar da ansiedade, comum para as crianças quando entram em um consultório, ela não deixa de vir às consultas. Então, a criança vindo com frequência ao dentista, a gente pode estar acompanhando e orientando com relação a isso. A troca de dentição também tem a vinda dos dentes permanentes e a gente também tem outras orientações que se encaixam para os pais terem um bom cuidado em casa, né? Então, aí a gente vai passar orientações com relação à saúde bucal nessa faixa etária. Aqui o negócio é em família. A irmã mais velha da Estela, a Annabelle, também passa por avaliação. Só que ela já está em outra fase. Aí a gente começa a parte as crianças começam a ter atividades esportivas, né? A gente vai estar em acompanhamento com crescimento ósseo, então a gente também pode encaminhar para um ortodontista para fazer esse tratamento. Aí vem a parte de mais de 10, 11, 12 anos, que tem a parte... Está relacionado com alimentação também, a gente tem que estar antenado com alimentações mais ácidas, que podem acontecer erosões dentárias, né? Então, visitas periódicas nunca é demais, né? Então, orientações também não. Eu acredito que para receber orientações sempre, né, de como manter a higiene bucal e fazer as revisões sempre, né, as manutenções periódicas para que tudo fique bem, né, na boquinha delas e elas consigam manter a higiene sempre, né? E o grande volume de chuva deste fim de semana fez com que em maio chovesse 170% a mais do que o esperado. A previsão era de 114 milímetros, mas já choveu 307. A chuva causou alagamentos em diversas regiões de Passo Fundo. Os bairros mais atingidos foram Vila Luísa, Vera Cruz, Vila Carmen e Santa Maria. E a instabilidade deve continuar pelo menos até quinta-feira. Depois, a temperatura cai. Veja os detalhes. A previsão do tempo para terça-feira é de céu encoberto com chuva durante o dia em Passo Fundo. Temperatura mínima de 13, máxima de 15 graus. Na quarta-feira, a chuva dá um tempo, mas o céu continua encoberto com muitas nuvens. Mínima de 11, máxima de 15 graus. Uma equipe da Prefeitura de Passo Fundo atendeu as regiões onde teve alagamento na cidade. Nesta segunda, eles seguem com o trabalho de retirada de árvores caídas, desentupimento de canalização e limpeza geral. No caso de novos alagamentos, os telefones para pedir ajuda são o 153 e tem também o 3311-4943, que é o do plantão 24 horas da Secretaria de Segurança.
Neste fim de semana, Lauro de Freitas, na Bahia, foi palco do Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô. Mais de 350 atletas de 26 estados brasileiros participaram da competição. A seleção gaúcha teve 16 representantes de 4 clubes diferentes. Entre eles, o judoca que tem o apoio da UPF, Daniel dos Passos da Silva, que conseguiu a 7ª colocação na categoria ligeiro. O ranking de pontos vai ser fator decisivo para a formação da seleção brasileira que vai representar o país no Campeonato Pan-Americano e no Mundial da categoria em 2017. Já faz um tempo que as barreiras da literatura andam se ampliando por aqui. Em alguns casos, ela já chegou a se misturar com a dança, em outros com a música, mas dessa vez o destaque foi com as artes plásticas. O encontro dessas duas expressões aconteceu no Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, durante o projeto Literatura em Diálogo. Foi o próprio público o responsável pela construção do cenário. É que antes da conversa começar, todo mundo teve que passar pela oficina de isogravura. A técnica funciona como uma espécie de carimbo no papel. Um método muito parecido com aquele que ainda é usado para ilustrar, por exemplo, a literatura de cordel, gênero muito conhecido do Nordeste brasileiro. Com tudo pronto, hora de começar o espetáculo. A literatura de Ariano Suassuna, autor do Alto da Compadecida, veio à tona a partir da música, do teatro já fui menino, só me falta ser mulher. E, claro, das artes plásticas. Uma forma de fazer com que os leitores tivessem interesse em fazer a leitura de obras clássicas, proporcionando para eles diferentes formas de linguagem, que eles vivenciem diferentes formas de linguagem. Então, a linguagem da arte através da música, através da dança. Ariano Suassuna é um dos grandes nomes da literatura brasileira do século XX. Ele conseguiu representar muito bem o que é a brasilidade. Então, acho que o mérito dele está, além dessa alegria toda, desse humor reflexivo que ele produz, o mérito está em presentificar certas situações do Brasil, apesar da obra que nós estamos discutindo hoje à noite ter sido escrita nos anos 1950, é bastante atual em função da problemática, dos tipos sociais diversos que nós temos aqui no Brasil, da questão da implantação da corrupção, que ele muito bem representa, de uma luta e um desafio diário pela sobrevivência. Essa foi a 2ª edição do projeto Literatura em Diálogo. Acho que é uma oportunidade bem legal de a gente conhecer obras novas, diferentes. Estou gostando bastante. O Ariano Suassuna foi totalmente vencedor no momento em que ele escreveu essa obra, porque ela trata muito sobre a literatura de cordel. Inclusive, eu achei muito legal a abordagem que eles fizeram aqui no início, porque transpôs, na verdade, todo o sentimento que eles tinham a respeito do céu, do inferno, do alto em geral. Outros autores homenageados na Jornada Nacional de Literatura, como a Clarice Lispector e Moacir Scliar, também devem ser destaques no projeto até o final do ano. Hoje nós ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar as nossas reportagens, é só entrar na página da UPF TV no Facebook. Tenha um ótimo início de semana. A gente espera por você amanhã ao vivo, ao 12h30.